Começar na apicultura aí na sua chácara é uma aventura daquelas, viu? Aproxima a gente da natureza, sabe? Você vai aprender muita coisa nova todo dia. As abelhas são bichinhos fascinantes. Elas fazem muito mais do que só um mel delicioso. Elas ajudam toda a sua propriedade a prosperar de jeitos que a gente nem imagina. Pensa só, ter seu próprio mel fresquinho, direto da sua terra. Este guia vai te ajudar a começar essa jornada gratificante, passo a passo, bem explicadinho. A gente vai explorar tudo o que você precisa saber para ter sucesso. Bora aprender juntos como cuidar desses insetos incríveis e colher os doces frutos. Existem muitos tipos de abelha no mundo. Para a produção de mel, a escolha mais comum é a abelha europeia, ou suas descendentes africanizadas, que são as que mais temos por aqui. O nome científico dela é Apis mellifera. Essas abelhas são conhecidas por fazerem uma produção grande de mel. Elas vivem em colônias bem grandes, com uma rainha, as operárias e os zangões. As abelhas Apis mellifera se adaptam bem a vários climas. Elas são manejadas pelos humanos há séculos, então tem muita informação disponível sobre elas. Elas constroem seus favos com cera, criando estruturas bem trabalhadas dentro da colmeia. Entender o comportamento delas é o segredo para uma apicultura de sucesso. Outra opção interessante, especialmente aqui no Brasil, é criar abelhas nativas, sem ferrão. São as famosas abelhas sem ferrão ou meliponíneos. Tem muitas espécies diferentes, como a jataí, a uruçu e a mandaçaia. Elas produzem um tipo de mel único, muitas vezes valorizado pelas suas propriedades medicinais e sabores bem diferentes. As abelhas sem ferrão geralmente são bem mansas. Elas também são polinizadoras excelentes para plantas nativas e algumas lavouras. As caixas delas costumam ser menores que as da Apis mellifera e produzem menos mel, mas é um mel muito valorizado, ouro líquido. Pense nelas se você se interessa por conservação e quer uma experiência diferente na lida com as abelhas. Para quem está começando, a Apis mellifera é geralmente a mais indicada. Isso porque elas são boas de mel, produzem que é uma beleza. Tem muito material, livro e curso disponível para aprender a cuidar delas direitinho. O equipamento para a Apis mellifera também é fácil de achar e é tudo padronizado. Embora algumas linhagens possam ser mais defensivas, dá para encontrar umas mais tranquilas. Começar com um núcleo de abelha saudável, o tal do núcleo, de um apicultor de confiança aí da região, é muito importante. Isso te dá uma base boa, um começo firmeza para o seu primeiro apiário. Peça conselho para os apicultores mais experientes da sua área sobre onde conseguir umas abelhas de primeira. Uma colmeia de abelha é muito mais que uma simples caixa para as abelhas. É a casa delas, o berçário e a despensa de comida. A colmeia protege da chuva, do vento e de temperatura muito alta ou muito baixa. Ela também dá para as abelhas um espaço organizado para construir seus favos, criar os filhotes e guardar mel e pólen. Existem tipos diferentes de colmeia, mas o objetivo é sempre o mesmo: oferecer um ambiente seguro e funcional para a colônia. Entender a estrutura da colmeia é essencial para manejar suas abelhas direitinho e ajudar elas a prosperar, a ir para frente. Vamos dar uma olhada no tipo mais comum usado na apicultura moderna. A colmeia Langstroth é o tipo de colmeia mais popular no mundo todo. Foi inventada pelo Lorenzo Langstroth lá no século XIX. O design dela realmente revolucionou a apicultura, mudou tudo na criação de abelha. A característica principal é o espaço abelha, uma folga específica que permite que as abelhas se mexam livremente, mas impede que elas construam favos onde não devem. Essa colmeia é feita de várias caixas de madeira que a gente empilha. As partes principais incluem um fundo, que é o assoalho da colmeia. Depois, vem uma ou mais caixas altas, chamadas de ninho ou caixas ninho. Em cima delas, podem ser adicionadas caixas mais rasas, chamadas melgueiras.
Uma tampa interna e uma tampa externa protegem a parte de cima. O ninho, ou caixa-ninho, é o coração da colmeia, o QG da família. É aqui que a rainha mora e bota os ovos dela. Dentro do ninho, os quadros ficam pendurados na vertical. As abelhas constroem seus favos de cera nesses quadros. As células nesses favos são usadas para criar as larvinhas, os filhotes de abelha. Elas também são usadas para guardar pólen e um pouco de mel para a galera consumir ali na hora. Uma colônia forte pode precisar de 2 ninhos para ter espaço suficiente para a rainha botar e para a população de abelhas que está crescendo. Uma inspeção regular no ninho te diz muita coisa sobre a saúde e a força da sua colônia, se a colmeia está bombando. As melgueiras são caixas mais rasas colocadas em cima do ninho. O objetivo delas é dar espaço para as abelhas guardarem o mel que sobra, o mel extra. Esse é o mel que você vai colher depois. Muitas vezes, uma tela excluidora de rainha é colocada entre o ninho e as melgueiras. A tela excluidora é uma grade com aberturas grandes o suficiente para as operárias passarem, mas pequenas demais para a rainha. Isso impede a rainha de botar ovos nas melgueiras, garantindo que elas tenham só mel. Você vai adicionando mais melgueiras conforme as abelhas vão enchendo, durante uma florada boa, uma época de fartura de néctar. Fazer inspeções regulares nas colmeias é fundamental para ter sucesso na apicultura, muito importante mesmo. Você precisa dar uma olhada nas suas colônias para ter certeza que elas estão saudáveis e produtivas, dando bastante mel. Durante uma inspeção, você observa várias coisas. A rainha está lá e botando ovos direitinho? Uma boa postura da rainha, com ovos, larvas e pupas operculadas, é um sinal positivo. Veja se as abelhas têm estoque de alimento suficiente, mel e pólen, a despensa delas. Além disso, procure com atenção qualquer sinal de pragas, tipo o ácaro varroa ou doenças. Descobrir o problema cedo ajuda a gente a resolver rapidinho. As inspeções devem ser feitas com calma e sem enrolação, geralmente a cada poucas semanas durante a época de lida, quando elas estão a todo vapor. A manutenção básica ao redor das suas colmeias também é importante. Mantenha a área bem pertinho das colmeias limpa de mato alto e inso. Isso melhora a circulação de ar e dificulta que pragas como formigas cheguem nas colmeias. Garanta que suas colmeias estejam em cavaletes para não ficarem no chão úmido, pegando umidade do solo. As colmeias devem estar niveladas de um lado para o outro, mas com uma leve caidinha para frente. Isso ajuda a água da chuva a escorrer da tampa e sair pela entrada. Proteja suas colmeias de vento forte e do sol direto e muito quente da tarde, se possível. Pense em usar protetores contra a formiga, as famosas barreiras, nos cavaletes das colmeias. Para as colônias de Apis mellifera, controlar o espaço é uma tarefa-chave. Se a colônia ficar muito apertada, as abelhas podem decidir enxamear. Enxamear é quando a rainha velha se manda com mais ou menos metade das abelhas para achar uma casa nova. Você pode evitar a enxameação colocando mais ninhos ou melgueiras quando precisar. Durante os períodos em que tem pouca florada, chamados de períodos de entre-safra ou época de pouco pasto, pode ser que você precise alimentar suas abelhas. Isso geralmente significa dar para elas xarope de açúcar ou bife de pólen. Isso ajuda elas a sobreviverem até que as fontes naturais de néctar e pólen apareçam de novo. Se você escolher criar abelhas nativas sem ferrão, a manutenção delas geralmente dá menos trabalho, é mais sussa. As colônias são menores e elas costumam pegar menos algumas pragas que afetam a Apis mellifera. Mas elas também têm seus desafios específicos. Você ainda precisa garantir que as caixas delas estejam inteiras e protegidas de predadores. Algumas espécies são vulneráveis às moscas forídeas, um tipo de mosquinha que pode destruir colônias. As inspeções são menos frequentes, mas é bom ficar de olho na movimentação delas, na entrada da caixa regularmente. Cada tipo de abelha tem suas particularidades. A jornada incrível do mel, uma baita viagem, começa com uma abelhinha operária.
ela sai voando da colmeia procurando flores. Quando acha uma flor boa, ela usa sua língua comprida, que parece um canudinho, chamada probóscide, para sugar o néctar docinho. O néctar é produzido pelas flores para atrair polinizadores como as abelhas. A abelha guarda esse néctar num estômago especial chamado papo de mel ou vesícula nectarífera. Enquanto visita as flores, a abelha também coleta grãos de pólen nos pelinhos do corpo e das patas. O pólen é uma fonte de proteína vital para a colônia. Ela trabalha que nem uma louca, dá um duro danado, visitando centenas até milhares de flores em cada viagem. Assim que o papo de mel dela tá cheio, a abelha campeira volta para a colmeia. Lá dentro, ela passa o néctar coletado para as abelhas faxineiras, mais jovens. Essa transferência acontece de boca em boca. Durante esse processo, enzimas das glândulas das abelhas são adicionadas ao néctar. Essas enzimas começam a quebrar os açúcares mais complicados do néctar em açúcares mais simples, principalmente frutose e glicose. As abelhas faxineiras então trabalham para diminuir a quantidade de água do néctar. Elas fazem isso batendo as asas com força total sobre o néctar, que elas podem ter espalhado em camadas finas dentro das células do favo, para ajudar na evaporação. Quando o néctar se transforma em mel, o teor de água dele é reduzido para cerca de 17 a 18%. Nesse ponto, ele é considerado maduro, no ponto. As abelhas então guardam esse mel grosso e doce em células de cera do favo. Elas enchem cada célula quase até o topo. Quando uma célula está cheia de mel maduro, as abelhas fecham ela com uma fina camada de cera nova. Essa cobertura, o opérculo, lacra o mel, protegendo-o da umidade e contaminação. Isso mantém o mel conservado, permitindo que ele dure uma eternidade. São esses favos operculados que o apicultor procura na hora da colheita. Finalmente, chega a hora do apicultor levar esse tesouro dourado da colmeia para o pote. O processo começa tirando com cuidado os quadros cheios de mel operculado das melgueiras. Os opérculos de cera são então raspados com cuidado usando um garfo ou faca desoperculadora. Depois de desoperculados, os quadros geralmente são colocados numa centrífuga de mel. Essa máquina gira os quadros, e a força centrífuga joga o mel para fora das células. O mel extraído escorre para o fundo da centrífuga. Ele é então coado ou filtrado para tirar qualquer pedacinho de cera ou sujeirinha. E finalmente, é colocado em potes limpos, prontinho para a gente se deliciar. Então, entender as épocas de florada é, fundamental mesmo para saber quando colher o mel. A florada é basicamente o período em que tem muitas flores produzindo néctar disponíveis. As abelhas trabalham muito duro nessas épocas para coletar o néctar que sobra. Agora, vários fatores influenciam a época e a intensidade das floradas. O clima, especialmente chuva e temperatura, tem um papel bem grande. Os tipos de plantas que florescem na sua região específica também são muito importantes. O que pode ser uma florada forte numa parte do sul do Brasil pode ser diferente em outra, mesmo dentro do mesmo estado. Sabe como é? Por causa dos microclimas e das plantas de cada cantinho. Na região sul do Brasil, que inclui os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, as principais épocas de colheita de mel geralmente acontecem na primavera e no verão. Isso normalmente vai de setembro até março, mas pode ter variações. Algumas floradas de início de primavera podem começar em agosto se o tempo ajudar. Os meses de pico do verão, de dezembro a fevereiro, costumam ter as floradas mais fortes, com uma grande variedade de plantas. Também pode ter umas floradas menores no outono, mais localizadas, dependendo de lavouras específicas ou plantas nativas que florescem mais tarde. Manter um caderninho anotado das épocas de floração locais ajuda a prever as colheitas. O sul do Brasil tem uma diversidade de fontes de flores que contribuem para a sua produção de mel. Plantações de eucalipto são uma fonte importante em muitas áreas, produzindo um mel com sabor característico. Pomares de citros
especialmente laranjeiras e limoeiros, fornecem néctar perfumado na primavera. Flores silvestres nativas, as flores do campo, que florescem em campos e matas, contribuem para meles multiflorais, o mel silvestre, com sabores complexos. Um mel único em partes de Santa Catarina e Paraná vem da bracatinga, uma árvore que hospeda um inseto que chupa a seiva. As abelhas coletam a secreção doce desse inseto, conhecida como melato, para fazer o mel de melato de bracatinga, um mel escuro, rico em minerais. Antes de colher, você precisa verificar se o mel está no ponto. Procure por quadros nas melgueiras que estejam quase cheios de mel e operculados com cera branquinha. Pelo menos 75 a 80% das células num quadro devem estar operculadas. Isso indica que as abelhas terminaram de processar o néctar e o mel tem a umidade correta. Você também pode sacudir um quadro com cuidado. Se o néctar que não está maduro espirrar para fora, ainda não está pronto. É muito importante não colher mel demais. Sempre deixe uma boa reserva para as abelhas, especialmente antes do inverno ou de um possível período de escassez, uma entre-safra. Elas precisam de comida para sobreviver. A polinização é um processo fundamental da natureza. É essencial para a reprodução da maioria das plantas que dão flor. Simplificando, polinização é a transferência de pólen da parte masculina da flor, a antera, para a parte feminina, o estigma. Essa transferência pode acontecer dentro da mesma flor ou entre flores diferentes da mesma espécie. Depois que a polinização acontece, aí pode rolar a fecundação. Isso leva ao desenvolvimento das sementes e dos frutos que vêm junto. Sem polinização, muitas plantas não conseguiriam produzir os frutos e sementes de que a gente depende para se alimentar. As abelhas são polinizadoras eficientes pra caramba. Elas são muitas vezes chamadas de o grupo de polinizadores mais importante em muitos ecossistemas. Várias coisas fazem delas tão boas nesse trabalho. Enquanto as abelhas voam de flor em flor, coletando néctar e pólen para sua própria comida, os grãos de pólen grudam nos pelinhos do corpo dela. Quando uma abelha visita a próxima flor, um pouco desse pólen acaba caindo no estigma, realizando a polinização. As abelhas também são muito esforçadas, verdadeiras trabalhadeiras. Uma única abelha pode visitar centenas de flores numa só viagem, e uma colônia tem milhares de abelhas campeiras trabalhando o dia inteirinho. Os benefícios de ter abelhas na sua chácara vão muito além do mel. Os serviços de polinização delas têm um valor que nem se calcula para as suas lavouras. Muitas frutas, verduras e culturas de sementes dependem ou se beneficiam muito da polinização por insetos, especialmente pelas abelhas. Com uma boa polinização, você pode esperar um aumento na colheita, ou seja, colher mais. Isso significa mais frutos por planta, ou safras mais pesadas. A qualidade do produto também pode melhorar. Os frutos podem ficar maiores, com formato melhor e amadurecem por igual. Lavouras como maçã, morango, melão, abóbora, pepino e muitos tipos de feijão e nozes veem melhorias significativas com a polinização das abelhas. Integrar a apicultura com suas atividades agrícolas pode criar uma parceria massa, onde uma mão lava a outra. Coloque suas colmeias perto das lavouras que precisam ser polinizadas, mas num lugar estratégico, seguro e sossegado. É crucial tomar muito cuidado com o uso de agrotóxicos. Evite pulverizar inseticidas, especialmente durante a floração das culturas, quando as abelhas estão buscando alimento com tudo. Se a pulverização for inevitável, faça bem de noitinha ou de manhã cedinho, quando as abelhas não estão voando. Pense em plantar uma variedade de flores na sua propriedade que floresçam em épocas diferentes. Isso fornece comida o tempo todo para suas abelhas e ajuda a manter uma população de polinizadores forte e saudável. O mel produzido localmente tem um quê especial, um charme a mais para muitos consumidores hoje em dia. As pessoas estão cada vez mais interessadas em saber de onde vem a comida delas.
Elas valorizam produtos naturais, sem muita frescura. O seu mel fresquinho da chácara se encaixa direitinho nessa onda. Quando você vende seu mel, não está vendendo só um produto doce. Você está vendendo uma história. Compartilhe a história da sua propriedade, das suas abelhas e o capricho que você tem para produzir um mel de alta qualidade. Essa ligação com quem produz é algo que as grandes marcas não podem oferecer. Destaque que seu mel é puro, da região e quem sabe até de flores específicas aí da sua terra ou das redondezas. Vender direto para o cliente costuma ser o jeito mais lucrativo de passar o seu mel para frente. Vender direto na sua propriedade, a famosa venda na porteira da fazenda ou no sítio, é uma ótima opção se você recebe visitas ou tem uma lojinha na chácara. As feiras de produtores locais, a feirinha da cidade, são outro lugar excelente. Nas feiras, você pode conversar com o pessoal, dar uma provinha do mel e contar sobre suas práticas de apicultura. Essas interações pessoais ajudam a criar uma clientela fiel na sua comunidade. Quem compra de você uma vez e gosta do seu mel, provavelmente vai voltar para buscar mais e ainda fazer propaganda para a vizinhança. Você também pode explorar a venda do seu mel para o comércio local. Mercadinhos de bairro, lojas de produtos naturais e empórios muitas vezes gostam de ter produto da terra na prateleira. Restaurantes e lancherias podem se interessar em usar seu mel nos pratos deles ou em vender. Para esses canais de venda no atacado, uma boa apresentação é chave. Invista em potes bonitos e rótulos caprichados, com aparência profissional. Seus rótulos precisam seguir as regras de rotulagem de alimentos, incluindo informações como peso, o nome da sua propriedade e seu contato. Um produto bem embalado já mostra a qualidade do mel lá dentro e o torna mais atraente tanto para os lojistas quanto para os clientes deles. Não deixe de lado o potencial da venda pela internet e outras ideias criativas. Você pode usar as redes sociais para divulgar seu mel e sua propriedade. Compartilhe fotos das suas abelhas, suas colmeias e a paisagem bonita onde seu mel é produzido. Se você está mais perto da cidade, oferecer entrega na vizinhança pode ser um bom serviço. Considere criar produtos com valor agregado, como mel com castanhas ou temperos, ou velas de cera de abelha. Mel também é um presentão. Você poderia criar cestas de presente com seu mel, junto com outros produtos da roça durante épocas de festa, tipo Natal e Páscoa. Sempre garanta que você entende e segue todas as leis para vender produtos alimentícios. A quantidade de mel que uma única colmeia de Apis mellifera pode produzir varia bastante. Pode mudar muito. Vários fatores influenciam o resultado final. A genética das abelhas, a raça delas, tem seu papel. Algumas linhagens são naturalmente mais produtivas. O seu jeito de cuidar das colmeias também é fundamental. Colmeias fortes, saudáveis e bem cuidadas vão produzir mais. As condições do tempo durante a época da florada são talvez o fator mais importante. Chuva boa antes da floração e dias de sol e sem vento durante a coleta são o ideal. A quantidade e o tipo de florada que tem por perto para suas abelhas também são cruciais. Em média, uma colmeia bem manejada num bom lugar pode produzir entre 20 a 50 quilos de mel por ano, às vezes mais. As abelhas são bichos espetaculares e produzem muito mais do que só mel. Explorar esses outros produtos das abelhas pode te render uma graninha extra e também permite que você aproveite tudo que a colônia produz. Esses produtos, como própolis, cera de abelha, geleia real e pólen apícola, todos têm propriedades e usos únicos. Aprender como coletar e processar eles pode agregar um baita valor à sua criação de abelhas. Muitos consumidores se interessam por esses produtos naturais pelos seus benefícios para a saúde ou usos práticos. Oferecer mais variedade pode tornar sua pequena apicultura na chácara mais firme, mais segura. A própolis é uma resina que as abelhas coletam de broto de árvore e outras plantas. Elas usam como se fosse uma cola natural e um desinfetante dentro da colmeia.
As abelhas usam própolis para fechar fresta, alisar lugar áspero e proteger a colônia de doenças, por causa das suas propriedades antimicrobianas. Os humanos valorizam a própolis há séculos por seus benefícios medicinais. É muito usada em tinturas, sprays e pomadas por seus efeitos antibacterianos, antivirais e anti-inflamatórios. Você pode coletar a própolis raspando das peças da colmeia ou usando coletores especiais de própolis colocados na colmeia. Geleia real e cera de abelha são mais dois produtos valiosos da colmeia. A geleia real é uma secreção leitosa produzida pelas abelhas operárias. É o alimento exclusivo da rainha durante toda a vida dela, e também para as larvinhas nos primeiros dias de vida. É rica em proteína e nutriente e é vendida como suplemento alimentar. Embora coletar, dê um trabalhão. A cera de abelha é produzida pelas operárias para construir os favos de mel. Depois da extração do mel, a cera dos opérculos pode ser derretida e filtrada para produzir cera de abelha limpa. Essa cera muito versátil é usada para fazer velas, cosméticos, pomadas, ceras de polir e até para passar nos quadros novos das suas colmeias, para encerar os favos. O pólen apícola, que as abelhas coletam e o apicultor consegue pegar com um coletor especial na entrada da colmeia, é outro produto rico em nutrientes. Começar uma criação de abelhas na sua propriedade rural envolve um investimento inicial, um dinheirinho para começar. Os custos principais vão ser com as próprias abelhas e as colmeias delas. Você provavelmente vai começar com enxames em núcleo, os famosos núcleos, ou abelhas de pacote, que vêm com uma rainha e alguns milhares de operárias. Cada colônia precisa de uma colmeia completa, com as caixas, quadros e cera alveolada. Você também vai precisar do equipamento de proteção essencial, um macacão ou blusão de apicultor com véu, luvas e um fumigador. Ferramentas básicas como um formão de apicultor para abrir as colmeias, um garfo ou faca desoperculadora para colheita e mais para frente, uma centrífuga de mel também vão fazer parte dos seus gastos para começar. Depois que seu apiário estiver montado, tem os custos que continuam aparecendo para manter tudo funcionando. Se tiver épocas que não tem florada natural, pode ser que você precise comprar açúcar para fazer xarope para alimentar suas abelhas. Às vezes, pode precisar de algum tratamento para pragas, como o ácaro varroa ou certas doenças das abelhas, embora o melhor mesmo seja prevenir. Com o tempo, você vai precisar trocar favo velho, quadro ou outras peças da colmeia. Para vender o mel, reserve uma grana para pote, tampa e rótulo. Se o seu apiário não for na sua casa, o custo do transporte para ir e vir cuidar das colmeias também entra na conta. A renda principal da apicultura numa propriedade rural geralmente vem da venda do mel. O preço que você consegue pelo seu mel vai depender do seu mercado, da qualidade e do tipo de mel, como monofloral ou orgânico, e da sua embalagem. Mas, como a gente já conversou, existem outras fontes de renda possíveis. Vender outros produtos das abelhas como própolis, cera, pólen ou geleia real pode aumentar bem o faturamento. Conforme você ganha experiência e suas colônias crescem, você também pode conseguir vender enxames núcleo ou rainhas para outros interessados em começar na apicultura aí na sua região. Isso pode ser um bico lucrativo, uma renda extra boa. O lucro total da sua apicultura na chácara depende de vários fatores. O tamanho da sua criação, quantas colmeias você maneja, é importante. Sua agilidade e capricho no manejo das abelhas e no processamento do mel vão mexer nos seus custos e na sua produção. O preço do mel e de outros produtos apícolas na sua região também conta muito. Fazer produtos com valor agregado, como um mel com algo a mais, costuma dar um lucro maior. A apicultura não é para ficar rico da noite para o dia, viu? Exige paciência, aprendizado e dedicação. Mas, com paixão e capricho no manejo, pode ser uma atividade que dá muita satisfação e se paga bem na sua propriedade.